Essa manhã, a casa respira pelo rangido da porta da sala, pelo tic-tac do relógio antigo e pelo cheiro de tinta que ainda resta nas paredes. Eduardo Vale, guardião da memória familiar, percorre o corredor como se cada objeto pudesse falar do que veio antes dele. Aos 60 e poucos, o corpo conserva a disciplina de quem fez da rotina a lei. Varre, guarda, observa. O ar está carregado de silêncio, apenas o sussurro do ventilador e o crepitar da madeira parecem responder ao peso que ele carrega. No móvel central, o urso de pelúcia, herdado da nora, repousa como quem guarda um segredo com doçura de brinquedo. Eduardo, com o cuidado de quem sabe que o afeto pode ser arma, passa a mão pela pele felpuda, procurando resquícios do presente que há muito não é apenas presente. Ao separar o tecido gasto, uma lente minúscula aparece, telescopando uma piscada tímida de luz, uma microcâmera incrustada dentro do ursinho. O mundo parece parar por um instante. O som, o olhar, o cheiro de madeira velha se tornam apenas ruídos ao redor de um segredo que não deveria existir. Ele segura firme o urso, sente o peso frio da lente contra a palma. Não há alarme, não há estalo. Apenas o metal mínimo da câmera escondida ali há tanto tempo. Eduardo respira fundo, contido. Decide não removê-la, não por medo de ser pego, mas porque entender o que acontece já é parte da proteção que a casa lhe pediu desde sempre. Se a verdade começar, ele sabe, não haverá como apagar o rastro deixado pelo mistério que aquele objeto revela. O urso volta à posição de costume, a sala retoma a cadência antiga e o peso da decisão ganhou um lugar permanente na sua coluna. Essa nova normalidade o obriga a observar com mais cuidado cada sinal da casa. O rangido da porta da sala parece mais carregado, como se o piso aceitasse o segredo sem questionar. O tic-tac do relógio antigo marca o tempo que ele sabe não ser mais dele por inteiro. E ainda assim, a casa permanece como um lar. Fotos alinhadas na parede, o arquivo de retratos que brilha com o brilho desbotado do tempo, o caderno de notas do pai que fica sempre no mesmo nicho, como quem guarda instruções para lidar com o invisível. À medida que os minutos passam, ele percebe que o segredo não é apenas uma ferramenta de vigilância. É uma tecla que, quando acionada, pode pressionar cada relação que sustenta a casa. Por isso, a decisão de não tirar a câmera não é apenas uma recusa, é uma aposta. Continuar fingindo normalidade para não dissolver o que ainda resta de dignidade na memória, ou expor o que está por trás do silêncio para manter a convivência honesta, ainda que doa mais. Essa manhã, Beatriz Navarro, a nora, mediadora de segredos, chega para conversar. Ela entra com a delicadeza de quem sabe que o espaço é de todos, mas guarda cada palavra como se fosse ouro. O rosto dela traz a máscara que a própria função exige: empatia, protocolo, proteção. Beatriz é apresentada aos poucos, com frases curtas, cada palavra pesando mais que a anterior. Eduardo a observa com reserva, a testa marcada por linhas de quem sabe que uma simples pergunta pode desencadear uma tempestade. Ele sabe que a privacidade da casa é um território delicado. Não é apenas sobre o que está dentro das paredes, mas sobre quem pode olhar, quem pode dizer o que é certo cobrar do outro. Temos que falar sobre privacidade, Eduardo, ela diz, sem pressa, como quem cita uma lei antiga que não pode ser quebrada. Não é apenas sobre o urso. É sobre o que permitimos que alguém observe sem consentimento. A frase fica no ar, pesada, enquanto ele guarda o urso no próprio quarto, como se ali houvesse uma assinatura invisível de confiança que não pode ser violada sem custo. Eduardo responde com silêncio. A sala parece encolher. Os objetos respiram mais perto da pele. Cada coisa se move com o peso de uma decisão que ainda não foi tomada em voz alta. Beatriz observa os objetos, os gestos dele, o ar entre eles que já não é apenas familiar. Logo surge a figura de Marta Valente, advogada pública da família, máscara de ética que circula entre salões e gabinetes, a voz suave e firme que parece proteger, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para o que pode acontecer. A apresentação dela não é explícita, mas a presença já pesa. Marta é quem sabe como as palavras podem transformar a verdade em arma, sem que ninguém perceba.
Eduardo sabe que o rosto de Marta não está ali apenas para defender, mas para conduzir a história de modo a preservar interesses que vão além do que se vê na sala de estar. Beatriz, por sua vez, mantém distância cordial, como se pudesse a qualquer momento recuar de um embate que não escolheu. Enquanto o trio se observa, Renata Pires, vizinha atenta, entra na lembrança de Eduardo como uma testemunha de padrões que nunca se explicaram. Ela já ouviu passos estranhos, já viu sombras cruzando o corredor quando ninguém deveria estar ali. Renata não aparece na conversa, mas a percepção de que alguém está olhando, que alguém sabe de algo que não pode saber, fica no ar como um cheiro frio que não se dissipa. Eduardo não comenta. A casa parece respirar com a certeza de que as perguntas vão chegar, não para responder, mas para exigir respostas que ninguém está pronto a dar. Agora, no centro da cena, o segredo respira junto com eles. Eduardo sabe que uma linha foi cruzada, não apenas pela câmera escondida, mas pela possibilidade de que a privacidade da casa seja usada para moldar a reputação de cada pessoa que ali vive. Beatriz, com a calma que a situação exige, mantém-se firme, tentando alinhar o que pode ser dito sem comprometer a família. Marta, por outro lado, sutilmente segura as rédeas da narrativa, já pensando nas consequências públicas de cada gesto. E você? Pergunta o leitor. O que faria no lugar de Eduardo? Se o silêncio pode proteger a casa, ele não é apenas uma escolha, é um custo que talvez não tenha preço baixo. Ainda assim, a tensão não cede. O ranger das estruturas, o sussurro dos passos no corredor, o cheiro de casa fechada que insiste em permanecer, tudo aponta para um futuro em que o controle da história não depende apenas de quem fala alto, mas de quem decide manter o segredo para não ferir o que resta de relação. O dia avança, as perguntas se acumulam e a primeira linha de frente é aceitável apenas se houver uma promessa, que a verdade não seja usada para destruir, mas para devolver senso de justiça à casa que já viu de tudo e ainda teme o que pode vir. Quem está realmente no controle da casa? Essa manhã, a casa respira devagar. O rangido da porta ecoa como um relógio antigo que insiste em não se calar. Eu, Eduardo Vale, guardião da memória da família, varro a sala onde cada foto parece julgar meu silêncio. Beatriz Navarro, a nora do protagonista, entra pela porta da cozinha com o sorriso contido de quem sabe demais. Ela encosta a mão na mesa, fala baixo sobre privacidade como se fosse uma arma suave, capaz de manter a paz sem ferir ninguém. Privacidade, repete, é proteger a família de verdades desconfortáveis. A frase fica pendurada no ar, e eu sinto no corpo o peso de escolher entre silêncio que acalma e verdade que pode incendiar tudo. A cada gesto meu, a tensão se instala sem ruídos, como se a casa aguardasse meu veredito antes de agir. Eu guardo meu silêncio como quem guarda uma chave que pode abrir outra porta. A casa parece ouvir meus músculos respirarem comigo. No quarto, a luz clara revela o que não devia. Uma nota amarela, dobrada com cuidado, escondida entre papéis que guardam a história da família. A letra parece de Marta Valente, advogada pública da família. A mensagem sugere que houve encontros, acordos, uma linha tênue entre defesa da reputação e interesse financeiro. Eu, que sempre guardei pedaços do passado, sinto o tempo voltar. Um passado de contratos, de reuniões na prefeitura, de palavras ditas em confidência que hoje pesam como chumbo. A nota não é apenas uma curiosidade, é uma pista que pode ligar a minha vida atual a uma rede antiga que não escolhemos desmontar. Nostalgia se transforma em receio. Se Marta já tinha um papel nesta casa antes de eu nascer, o que mais ela sabe que ainda não disse? O peso emocional se transforma em um fio que não consigo cortar. Não é apenas curiosidade, é uma jogada antiga que ainda tenta ressoar no piso de madeira. Sinto cada memória de uma reunião distante pesando no meu ombro. À tarde, Renata Pires, vizinha de porta em porta, aparece no portão com a cordialidade de quem não espera grandes segredos. Beatriz, a nora, não parece surpresa com a visita, mas ela evita o olhar direto, como se escondesse algo maior sob a cortina. Renata observa a casa com olhos treinados. Nota movimentos que não combinam com o cotidiano. A janela que respira devagar, o som de passos que não pertencem a ninguém,
o horário que se repetia sem razão. Ela oferece ouvir, sem julgar, apenas para entender. Eu aceito, aliviado por não ter que carregar sozinho este peso. Renata promete voltar, trazer perguntas simples, registrar cada detalhe para que nada se perca entre as paredes. O início de uma nova linha de investigação nasce. Não é apenas o que vemos, é o que um ouvido atento pode confirmar ou negar. Beatriz e Marta continuam sob o mesmo teto, mas alguém aqui sabe ouvir mais do que as palavras. Mais tarde, a câmera gravando no urso de pelúcia faz seu próprio silêncio barulhento. Ela capta Beatriz e Marta conversando, não como inimigas, mas como cúmplices de uma lógica que parece proteger a casa tocando nos nervos do público. Beatriz fala com voz calma, citando a necessidade de evitar escândalos, de manter a imagem intacta para a criança. Marta responde com a cadência de quem conhece os atalhos do sistema. Nada de julgamentos, apenas uma estratégia de narrativa que não admite falhas. O que se vê não é de medo, é de controle. Beatriz sorri, Marta assente. E a gravação começa a aparecer uma cartilha de como harmonizar dúvidas com reputação. Enquanto observo, a sensação é de que o segredo não está confinado àquele cômodo. Ele se expande pela casa como uma névoa que não quer sair. Eu não posso escolher o que não vejo. Ainda assim, não posso fechar os olhos. À noite, Renata volta com a mesma determinação de quem sabe que cada movimento é prova. Ela sugere registrar tudo, não para culpar, mas para não deixar que a história seja reescrita a toque de silêncio. Eu, já cansado de esconder, começo a costurar um caminho legal ao lado de um antigo amigo advogado. Renata confirma que o quadro é maior que a família, que há interesses que ultrapassam o nosso quintal. Enquanto isso, a câmera puxa arquivos, jorra dados, liga fatos que não pareciam ligados. Se você já esteve diante de uma escolha assim, comente como agiria. A privacidade não é proteção quando custa a casa. O coro de passos na casa parece confirmar que o que vai além desta sala não é apenas uma dúvida, mas um desentendimento público que já respira nos jornais das ruas. Agora, a casa parece menor diante do que ainda pode vir à tona. O gravador parece respirar comigo. Cada clique do aparelho parece confirmar que não há saída fácil. Quem está realmente na direção deste jogo de sombras? Agora, naquela sala, onde o tempo parece ter parado, eu, Eduardo Vale, 65 anos, encaro Beatriz, a nora que carrega a esperança de uma casa estável. A conversa ainda parece improvisada, mas eu começo com o que vi, a câmera escondida dentro do urso de pelúcia herdado dela. Beatriz engole o silêncio, olhos fixos no rosto que sempre procurou ser o abrigo da família. Eu não finjo surpresa. A revelação chega sem anestesia. Ela respira fundo, as mãos trêmulas, e admite que houve pressão, que Marta falava de proteção e de estabilidade, mas não entrega tudo. Dizer que é culpa de alguém é fácil. Admitir o peso do que isso traz para nós, aqui, é outra história. O ar fica pesado, e o peso não é apenas do segredo, é do que talvez tenhamos feito para manter a paz. Ela confessa que Marta a manipula, que o tom de proteção foi usado para justificar a vigilância que já sentimos na pele desde aquela manhã. Marta molda a linha entre certo e seguro como quem molda argumentos em tribunal, com palavras que soam justas, com promessas de responsabilidade, com o timbre de quem sabe onde a casa dói. Beatriz afirma que não sabe tudo, que ouve frases que parecem inocentes, mas que, na hora, soam como ordens. Eu, que vivia na ideia de que a casa protege quem vive nela, começo a duvidar de tudo, da própria Beatriz, da réplica de Marta, até da memória que guarda as dobras da família. A dúvida não me dá sossego. Ela escolhe um lado sem escolher de fato, e meu peito insiste em recuar, mesmo quando os passos para frente parecem necessários. Agora, no silêncio que se instala entre um gole de café e o rangido da madeira, encontro uma caixa de metal escondida no fundo do armário, entre fotografias amareladas. O toque é frio, o metal parece ter engolido anos sem se abrir. Dentro, uma nota antiga. O papel conserva marcas, números, nomes e uma dívida antiga da família que poderia ser coberta pela própria herança. A possibilidade de Beatriz assumir esse fardo para que a casa permaneça segura aos olhos de todos forma uma nova linha na minha cabeça.
Se Marta usa a ideia de proteção para justificar o controle, quem cuida da verdade, quem a torna digna de ser contada? Se estivesse no meu lugar, protegeria a família mantendo segredo ou denunciaria a verdade? A assinatura antiga, gravada no canto da folha, não é de Marta, mas parece selar uma conexão que eu não lembrava. Não é apenas uma peça de vigilância, é uma evidência que reparte fé pública e interesse privado. No meio dessa descoberta, Beatriz recebe uma mensagem anônima que atravessa a linha entre confidência e chantagem. A carta chega sem remetente, deslizando pela borda da mesa, dourando a atenção com palavras simples e frias. Não confie neles, a verdade tem um preço. Beatriz lê, fecha o envelope com firmeza e o rosto se fecha como quem bloqueia uma janelinha de sol que entrava sem pedir licença. Ela não me diz nada, não afirma nem nega. O silêncio entre nós cresce e eu sinto como se cada palavra tivesse sido pesada na balança da reputação. A partir dali, a distância entre nós se impõe como uma parede. Não é apenas o medo de errar, é o medo de reconhecer que alguém tão próximo pode estar jogando com a nossa imagem. Em meio a essa linha tênue de confiança que se desfaz, surgem pequenos detalhes que não podem mais ser ignorados. A linguagem de Marta, a suposta defesa da família, não é neutra, é uma cartilha de controle que usa a ideia de proteção para justificar uma vigilância que não se explica de forma transparente. A caixa antiga, a assinatura, a nota, tudo aponta para uma rede antiga de interesses que ainda respira entre as sombras do presente. E enquanto eu, ainda em pé, tento ouvir o que fica além do que é dito, sinto que Beatriz está perdendo a inocência de decidir pelo que é certo. Ela não apenas teme o que Marta pode fazer com a narrativa, ela teme falhar com quem ama. Não há fácil consenso aqui, apenas o peso de escolhas que não voltam atrás. Se a casa é um organismo que respira pela reputação, então cada gesto nosso é um trem de aço que pode partir o mapa do que é justo. Olho Beatriz e vejo uma fronteira que não existia antes. Ela não sabe onde termina a linha entre proteger a família e obedecer a uma vontade que não é a nossa. A frase antiga que me liga a Marta, o dinheiro escondido no passado, o segredo que se alimenta da nossa insegurança, tudo isso se encosta no presente com a insistência de quem quer que seja que julga, puder ou respira sobre a nossa casa. E eu preciso escolher, manter o silêncio por preservar a imagem que o bairro tem de nós, ou falar, mesmo que isso rasgue o tecido que nos sustenta. Quem está realmente no comando deste jogo de sombras? A pergunta não me abandona. Ainda há uma raiz antiga, mais sombria que respira. Agora, volto à sala sob a luz amarela. O peso da casa parece respirar comigo. O urso de pelúcia, presente de Beatriz Navarro, a nora do protagonista, doadora do urso, canal de tensão entre afeto e segredo, guarda hoje um segredo de aço frio. Minha mão afunda no pelo gasto. O topo do urso cede, revelando o compartimento onde a câmera ainda vibra quando eu movo. O visor acende sem pedir licença, mostrando gravações filtradas. Beatriz Navarro, minha nora, e Marta Valente, a advogada pública, falam baixo, sem pressas, como se cada frase valesse uma consequência. Não há raiva, apenas uma cadência de defesa, de que tudo é para proteger a família. Elas discutem o que chamam de proteção, mas eu reconheço o traço de uma ordem: manter o controle da narrativa. Não removo a câmera, apenas observo. O rangido da porta, o tic-tac do relógio antigo, o cheiro de tinta antiga que envolve a sala, tudo me diz que o segredo não cabe mais no quarto de música. Eu fico, ouvindo, enquanto o silêncio se fecha ao meu redor. Horas depois, sinto a cozinha como laboratório, cada objeto virando peça de um quebra-cabeça que não devia existir. A mesa registra o peso do segredo. Beatriz fala de privacidade como quem segura nas mãos o que pode destruir a casa. Marta, com a voz de quem já calculou cada consequência, fala de responsabilidade pública e de números que não mentem. O vídeo revela uma linha que não pode ser apagada. Uma cláusula antiga que liga Beatriz a um acordo de família. Proteção a qualquer preço, mesmo que isso custe nossa história. Não é apenas afeto, é uma ponte entre o presente e um passado que eu achei esquecido. Renata, a vizinha, surge na tela com observações objetivas.
horários diferentes, passos que parecem deslocar-se pela casa, um sexto sentido de que alguém observa de fora. A gravidade aumenta, cada frame provoca uma pergunta nova, cada silêncio impõe uma escolha de grande peso, e eu sinto como se a casa me empurrasse para decidir entre guardar o segredo ou enfrentar as consequências na frente de todos. A primeira decisão não é sobre quem está certo, é sobre quem eu serei, depois que o segredo respingar em tudo que sustenta a família. Marta não esconde a técnica. Ela revela que Beatriz pode ter sido colocada ali para manter a visão de proteção em funcionamento, não importa o custo. A conversa filtrada não anula a dúvida. Beatriz responde sem ceder, tentando manter a linha de defesa. Mas o relógio da justiça não para. O arquivo antigo, com carimbos difíceis de ler, volta à atenção. Uma assinatura que atravessa gerações. Uma dívida que não foi paga. Um elo que ainda nos prende. Eu olho para Beatriz e vejo que o amor que ela diz ter pela casa vem encostado a uma pressão que não escolheu, mas assume. Ela não renegará o que acha certo, mas pede compreensão, não apenas para mim, mas para a memória que ela também carrega. Marta, por sua vez, mantém o tom cordial que parece esconder o desejo de que o público não veja os atalhos. A verdade, aqui, parece tão móvel quanto o brilho das lâmpadas na sala. O peso está na forma como ela se apresenta ao mundo, não apenas no que está escrita nos papéis. Renata aparece com a crueza dos fatos, provas físicas que não deixam espaço para dúvidas, recibos, contratos com cláusulas veladas, notas antigas que ligam Marta a interesses financeiros no desfecho do caso, tudo conectado por uma linha invisível que corta a reputação de quem ousar expor. Ela mostra que o jogo é maior que a casa. Não é apenas privacidade versus verdade, é poder que se move por trás de cada decisão pública. Renata oferece uma saída pragmática, registrar tudo, manter cada peça em ordem, para que a narrativa não seja distorcida por quem quer apenas vencer no tribunal de opinião. Eu toco os papéis com as pontas dos dedos e sinto o peso de cada instrução, de cada cláusula que pode mudar o rumo da nossa história. Beatriz, ainda contida, mas firme, concorda em permanecer na casa, não porque não haja medo, mas porque sabe que a família precisa de uma base estável para enfrentar o que vem. Marta dá sinal de que pode haver um acordo, mas a promessa de silêncio custa caro e carrega a sombra de novas negociações. A sala, com o eco das vozes, parece respirar comigo, como se cada respiração de quem fala alterasse o equilíbrio entre segredo e justiça. Se você também sente que a privacidade foi violada, comente o que faria no meu lugar. A raiz, porém, corre mais fundo do que parece. Quem está na sombra e quem está sob a luz? Agora, naquela sala de madeira antiga, eu, Eduardo Vale, sinto o peso do dia que começa. O tic-tac do relógio parece medir a velocidade com que os segredos crescem dentro destas paredes. Durante a faxina, encontro a câmera escondida dentro do urso de Beatriz Navarro, a nora que trouxe afeto em forma de presente e não de surpresa. Não tiro o objeto. Olho fixo para o plástico escuro, como se ele dissesse que ainda há perguntas sem resposta. Decido deixá-lo onde está. A casa já sabe o que fazer com o segredo, e eu também. O silêncio fica mais denso, e o ar parece carregar uma dívida emocional que não cabe mais em uma manhã. Entre a sala e o corredor, o cheiro de tinta antiga me envolve. O urso observa tudo com um olhar que não é de brinquedo. Beatriz chega com o rosto tenso, fala de privacidade como quem segura uma linha invisível entre proteção e prisão. Mostro discretamente a câmera que encontrei. Ela balança a cabeça. Admite que Marta Valente, advogada pública da família, tem força para puxar os fios, mas não confessa se há algo mais profundo. No quarto, encontro uma nota antiga que parece ligar Marta a um passado de contratos não ditos. O papel respinga poeira quando o abro e o selo revela nomes, datas, assinaturas repetidas. A leitura aperta o peito. Não é apenas privacidade, é a possibilidade de uma dívida antiga da casa vir à tona, algo que pode arruinar a reputação que a gente protege. As linhas do papel parecem um mapa que leva a um labirinto de decisões, e cada palavra tem o peso de uma consequência que não cabe mais no conforto de um lar.
A cada passo, a casa parece respirar mais fundo, como se a parede fina entre passado e presente fosse finalmente atravessável. Renata Pires, vizinha e amiga de confiança, surge no corredor com a serenidade de quem já viu demais para se assustar. Ela observa cada ângulo, cada gesto e diz que está disposta a ajudar, desde que a verdade seja construída com cuidado. Propõe uma aliança, reunir evidências, registrar cada movimento e expor pouco a pouco, para não alimentar uma guerra que ninguém vence. Beatriz, ao ouvir, parece dividida entre proteger Eduardo e preservar a própria posição. Promete ficar ao lado da família, desde que não haja precipitação. Eu, que aprendi a medir palavras, sinto o peso de uma escolha que não é apenas sobre privacidade, é sobre responsabilidade diante de quem não pode se defender. Você também não toleraria essa máscara pública? Curta para demonstrar que você não está sozinho. A câmera, silenciosa, continua a gravar, lembrando que cada gesto pode ser usado para defender ou ferir. A quietude da casa não esconde o que já começou a se revelar por dentro dos silêncios. A conversa entre Beatriz e Marta, capturada sem alarde pela lente, mostra o eixo do jogo. A defesa não é proteção, é controle de narrativa. Beatriz tenta falar em nome do afeto, do cuidado com a família, da necessidade de manter o equilíbrio entre honra e segredo. Marta responde com a voz calma de quem sabe que o poder está na imagem pública. Enquanto isso, eu revirava papéis usados, encontrei de novo a nota antiga e, ao comparar assinaturas, percebo padrões que se repetem. Marta está ligada a um consórcio de proteção de patrimônio. Renata acrescente linhas do tempo que conectam segredos de décadas às decisões da semana passada. A revelação não vem de uma única fala, mas do entrelaçar de ações, uma vigilância que não se contenta em observar, mas em conduzir. O peso da verdade cresce. Não é apenas a privacidade de uma casa que está em jogo, é a maneira como a família é vista no mundo que lê reputações como se fossem contas a pagar. O que mais a câmera pode revelar se cada medo que esconde ganha voz com o toque de uma gravação? Quem está realmente na direção deste jogo de sombras? Agora, pela manhã, a casa acorda com o ranger do corredor e o cheiro de papel antigo que se mistura ao perfume suave de Beatriz quando entra. Eu, Eduardo Vale, observo o urso de pelúcia herdado da nora e a câmera escondida dentro dele como se fosse um olho que não dorme. Não removo o objeto. A minha mão treme, mas deixo o segredo intacto, porque ainda não sei quem manipula o que vem depois. Ligo para um antigo amigo, advogado confiável, que já me ajudou em tempos de tempestade. Ele atende sem rodeios, sugere que eu encontre um momento para alinhar o que é legalmente possível e, acima de tudo, seguro para a família. Combinamos uma reunião para aquela tarde. Ele diz que precisamos mapear consequências, prazos e quem pode sustentar o peso de cada decisão. A casa parece ficar menor diante de um conjunto de possibilidades que antes eu não via. Naquela manhã, Beatriz chega com o silêncio cuidadoso de quem sabe que palavras demais podem desequilibrar tudo. Ela observa o urso com uma expressão que mistura culpa e prudência e diz, quase sussurrando: Eduardo, precisamos esclarecer tudo com Marta, para que a privacidade não vire arma. Eu esboço um gesto contido, como quem segura uma vela num vento curto. Beatriz me propõe uma reunião com Marta, uma conversa direta para deixar claro o que é privacidade, o que é proteção e o que é narrativa. Pode ser útil, digo, sem prometer muito. A cada palavra entre nós, a distância aumenta, não por desafeto, mas por culpa que ainda não sabemos onde está fixa. A conversa é curta, a tensão fica no ar como uma lâmina. Não é medo, é responsabilidade que pede decisão sem ruína. E eu entendo que o preço de cada escolha não cabe apenas a mim, é responsabilidade de quem carrega a casa. À tarde, chega a notícia que já se pressentia nos cantos da cidade. Marta, a advogada pública da família, envia uma declaração à imprensa. O tom é de defesa da honra, de proteção aos que não podem falar, de cuidado com a imagem de todos à volta. Somos zeladores da reputação familiar. Não permitiremos invasões que destruam a convivência, afirma, com a perícia de quem sabe lidar com o público. A nota parece um escudo,
O espaço doméstico é apresentado como santificado, a privacidade vira sacralidade, e quem ousar questionar a narrativa sai prejudicado. Eu leio cada linha com cuidado, sentindo o peso de como as palavras podem empurrar meu nome para fora do centro. Do outro lado, Beatriz continua distraída pela sombra de Marta, e o silêncio de minha família recebe a trama como se fosse água sobre pedra, lenta, inevitável, invisível. Renata, a vizinha, aparece com um copo de água e uma insistência tão prática quanto uma lei: registrarmos tudo. Nada de confiar apenas no que se diz. É preciso que cada conversa, cada decisão, seja documentada, datada e guardada com cuidado, para não permitir que a história seja reinterpretada. Ela aponta para um conjunto de papéis sobre a mesa da cozinha, onde o cheiro de papel de contratos recém-emitidos se mistura ao cheiro de café frio. Eu aceito a proposta e começo a estruturar um plano simples: registrar, conservar, organizar. Renata não oferece soluções mirabolantes, apenas o caminho seguro da evidência: notas, gravações, agendas, horários. A ideia de que a documentação pode frear abusos me dá um novo ângulo de ação. Não quero apenas reagir, quero estruturar um caminho que o tempo não desmonte. E ao pensar nisso, percebo que a pressão moral não se resume a uma escolha entre paz e fogo. Envolve também a capacidade de manter a casa inteira sob uma verdade que não pode ser escondida. Entre os papéis que eu reviso, encontro referências cruzadas entre Beatriz e Marta em documentos antigos, sinais tímidos que parecem coachar uma ligação que não deveria existir. Não é prova definitiva, mas é uma pista que acende uma luz fria sobre o que pode estar por trás da máscara pública. O arquivo revela traços de uma cooperação velada, ligações de interesse que explicam por que Marta fala tanto em proteção à família enquanto manipula percepções. Eu toco os papéis, o peso do passado grudado na polpa do papel, e sinto nascer uma certeza incipiente. A narrativa está sendo costurada com linhas que vão além do que posso imaginar. Ainda é cedo para dizer o que isso significa por completo, mas o que vejo já muda quem eu sou. Não mais apenas um guardião da memória, mas alguém que precisa defender a verdade com instrumentos que não se curvam ao vento da convenience. E, enquanto o dia avança, a certeza cresce de que a próxima reunião com Marta pode ser o marco real desta transformação. Agora, eu falo com meu amigo, o advogado, e a conversa ganha contornos práticos. Ele me orienta sobre os limites legais, os prazos, a necessidade de cautela para não expor ninguém de forma desnecessária e, acima de tudo, a importância de ter um registro claro de tudo o que acontece. Eu saio da conversa com um plano claro. Não vou ceder ao impulso de reagir sem antes ter a documentação que sustente cada palavra, cada decisão. Beatriz tenta manter a serenidade, propondo uma reunião com Marta para esclarecer pontos de privacidade sem que haja confronto aberto. Ela não promete soluções fáceis, mas afirma que o diálogo pode impedir que a história vire arma contra a própria família. Marta, por sua vez, reforça a imagem pública com uma declaração de proteção à família, apresentando-se como a guardiã da reputação e tentando descolar a culpa do espaço doméstico para as mãos de quem ousa questionar. Renata, por fim, reforça a ideia de que documentação não é perseguição, é justiça. E eu, que já antecipo conflitos, sinto que o eixo desta história está se deslocando. O poder real não está mais apenas no que aparece, está na capacidade de projetar a narrativa pública sem abrir mão da verdade. Como um passo de dança entre risco e responsabilidade, eu me pergunto: vale a pena manter a paz se isso significar esconder a verdade que pode salvar alguém de si mesmo? Eu penso no custo de cada decisão. No custo de manter Beatriz ao meu lado, no custo de enfrentar Marta publicamente. A distância entre nós fica mais fina, mas a distância entre o que é certo e o que é conveniente parece cada vez maior, e eu sinto que estou apenas no começo de uma nova lógica de poder. Não basta saber o que aconteceu, é preciso entender quem, no fim, escreve o que todos dizem ser a história certa. Portanto, se você estiver lendo, reflita comigo. Quando é justo proteger alguém sem violar a verdade? Quem está realmente na direção deste jogo de sombras?
Naquela manhã cinzenta, a casa respira entre o rangido da porta e o tic-tac do relógio antigo. Estou eu, Eduardo Vale, sentado na sala, o urso de pelúcia encostado no joelho. Beatriz entra pela porta de vidro, o rosto marcado pela pressa e pela culpa contida. As palavras que saem dela parecem pesadas demais para a boca de alguém que não quer incendiar a casa. Se isso salvar nossos filhos, eu saio, ela diz, em voz baixa, porém firme, como quem sabe que não há espaço para dois futuros dentro destas paredes. Não respondo, apenas encaro o movimento da casa que parece prender a respiração junto comigo. A promessa de silêncio anterior não me oferece refúgio. Ainda assim, não posso ignorar o que vejo. A decisão de Beatriz não é apenas uma fuga física, é uma renúncia à memória que protegemos há décadas. Enquanto as palavras dele pesam no ar, a sala parece encolher. Eu percebo uma coisa diferente. A câmera escondida no urso não é mais apenas uma lembrança sentimental. É uma prova que pode nos libertar ou nos esmagar. Respiro fundo e digo a mim mesmo que precisa haver um registro real, não apenas suposições. Então ativo o gravador do celular, mantendo a tela apagada, para registrar a conversa que ainda pode chegar de Marta, aquela que pode nos colocar diante do que tememos ou nos salvar da vergonha pública. A máquina chama, o ronco do ventilador parece cúmplice e o silêncio volta a cobrar seu preço. O registro começa, mesmo sem sabermos ainda onde ele nos levará. Horas depois, Marta chega com aquele sorriso de quem carrega o peso de uma reputação que pode ruir qualquer imposição. Ela caminha pela sala como quem monta uma defesa, observa Beatriz e, com a voz cadenciada de quem já treinou cada frase, diz que não quer ver a família enredada em escândalos. Podemos resolver isso sem exposição pública, oferece, com o tom que parece proteger, mas esconde um cálculo. Ela afirma que há um caminho intermediário, um acordo discreto que protegeria todos, especialmente as crianças, e que manteria a memória da casa intacta. Enquanto fala, a voz dele, meu, fica presa entre o que é certo e o custo real de manter tudo sob controle. A conversa, gravada, vira evidência de algo que não podemos ignorar. Marta não é apenas advogada da família, é quem sabe o que a narrativa pública pode fazer com cada pessoa aqui dentro. Renata entra na casa com uma pasta de provas que parece pesar mais que qualquer segredo guardado ali dentro. Ela traz notas antigas, recortes e uma linha do tempo que liga Marta a situações similares em outras casas. Alguém que se apresenta como protetor acaba empurrando o grupo para acordos, para evitar o escândalo que pode derrubar negócios, relações e reputações. Renata não precisa falar muito. O peso das folhas diz o suficiente. Olha isso, ela aponta, abrindo a pasta na frente de Eduardo. Não é só você. Marta já fez isso antes, com outros casos. A revelação não é apenas surpreendente, é devastadora. A casa que pensamos ser um kairós de memória se transforma em um tabuleiro onde cada peça tem um operador de mão invisível. E a cada nova linha, o risco de que tudo desmorone fica mais real. Beatriz, que parecia buscar uma saída para salvar a família, respira pela primeira vez com menos força, como se a respiração tivesse ficado presa entre a coragem e o medo. Se isso significa proteger nossa família, eu saio, repete, mais para si do que para qualquer um. O peso da decisão recai sobre Eduardo. Ele sabe que manter Beatriz sob o mesmo teto, sob o rastro de Marta, pode significar sacrificar tudo o que restou de sua própria dignidade. E ainda assim, o jogo não para. Ele decide registrar a conversa com Marta, não para confrontá-la na hora, mas para ter a certeza de que não há como negar o abuso de poder quando tudo já está gravado em áudio. A ideia de expor publicamente o que foi dito pesa como uma verdade que não se pode calar. E, ao mesmo tempo, assusta quem está disposto a caminhar pela linha tênue entre justiça e punição. No meio da tarde, a casa respira de novo com a chegada de Renata, que traz a convicção de quem não aceita coincidências. O passado é um mapa, e Marta está traçando as rotas para proteger o próprio interesse. Renata revela que os registros não apenas reforçam o que Eduardo suspeita,
Eles mostram que Marta atuou de modo repetido, com padrões que se repetem em várias famílias, sempre oferecendo um acordo como proteção, sempre no momento em que a reputação está prestes a virar o eixo da história. A sala fica menor ainda. Os olhos se ajustam ao peso do que se vê. Não é apenas um segredo, é uma estratégia para manter uma rede de poder intacta, custe o que custar. E o leitor sabe que a verdade, quando começa a se mostrar, não recua. E então, a casa parece se dividir entre o que é certo e o que é seguro. Beatriz encara Eduardo com olhos que pedem compreensão, mas não aceitam silêncio. O silêncio não é mais proteção, é cumplicidade com o segredo que deve vazar. Eduardo Zero sabe que a hora de decidir já chegou, se aceita o acordo ou se entrega tudo à justiça. A pergunta paira, não respondida, sobre a cabeça de cada um naquela sala. Se esse caminho de provas e acordos for o único que salva a casa, até onde iremos para manter as paredes intactas? Se não for, quem fica para segurar o peso de tudo o que foi revelado? Quem está realmente na direção deste jogo de sombras? A sala respira com o peso de uma revelação ainda não dita. Eu, Eduardo Vale, 66 anos, homem de casa e guardião da memória da família, observo o urso de pelúcia na esquina do quarto como se ele pudesse falar. O objeto que sempre pareceu afeto guarda agora um segredo que não cabe mais em um peito quieto. O relatório forense chega envolto em silêncio e com ele a certeza de que aquele presente tão pessoal não era apenas um gesto de carinho, era um instrumento. Dentro do urso, o estranho brilho de uma lente antiga. A câmera não apenas observa, registra cada movimento da casa, cada respiração, cada sussurro que roça as paredes. A equipe descreve o que eu já suspeitava. O urso foi adaptado com precisão, há décadas, para monitorar sem alarmar. Não é uma vigilância eventual, é um desenho que se estende pelo tempo, um traçado invisível que se encaixa nos cantos onde a privacidade devia reinar. O cheiro de papel velho do relatório se mistura ao cheiro de tinta da pintura antiga que cobre o quarto onde a gente cresceu. Ao redor, o tic-tac do relógio insiste, horas que pesam como pedras no colo. Horas depois, Beatriz Navarro chega à sala. A nora, 5, 10 palavras de função a cada vez, parece tão próxima e ao mesmo tempo tão distante quanto a verdade que nos trespassa. Ela não sabe tudo, não sabe o quanto houve de jogo por trás das cortinas. Precisamos conversar sobre privacidade, ela diz, a voz baixa, tentando manter a calma que o momento exige. Eu apenas observo, contido, sem ceder ao impulso que me empurraria a denunciar tudo ali mesmo. O silêncio entre a gente não é paz, é arrasto de uma corda que pode estalar a qualquer momento. Logo em seguida, o recorte de áudio falta só um fio para se tornar fio desencapado. Beatriz encontra uma nota antiga, escondida entre os panos do quarto, que parece ligar Marta Valente, a advogada pública da família, a um passado profissional que eu já havia enterrado em gavetas profundas. A nostalgia pisa no assoalho, e com ela cresce a paranoia. Quem, afinal, sabe de verdade o que a casa guarda há tanto tempo? A cada gesto, a cada respiração, a casa parece contrair-se, como se o espaço inteiro soubesse que o segredo não cabe mais em uma parede. Vem o coração de Renata Pires, a vizinha que observa sem julgar, mas que sabe demais para ficar quieta. Ela volta com notícias de padrões estranhos na casa, passos que não confirmam visitas, sombras que se movem sem pessoa, ruídos que ecoam como se alguém conversasse com o próprio tempo. Renata apoia a janela do quarto com cuidado, revelando, com cuidado de quem não quer expor ninguém, que há registros de comportamentos que não batem com a história oficial. Ela não promete uma verdade completa, mas oferece o fio que nos prende a uma linha de investigação ainda em curso. A cada palavra dela, meu coração faz um compasso mais lento, mais firme. Investigamos, não ficamos parados. Em meio a tudo isso, surge a pergunta que não cala. E se a coisa toda não for apenas sobre Beatriz ou sobre Marta? E se houver alguém que, por trás de tudo, puxando as cordas, ninguém ainda viu de verdade? A pergunta invade a casa com a precisão de uma lâmina. O que é mais perigoso, proteger a aparência ou proteger a vida real que se esvai quando o segredo vem à tona?
Você acredita que manter a reputação da família vale mais do que revelar uma verdade capaz de despedaçar tudo? O que você faria no lugar dele? O relatório forense abre diante de nossos olhos como uma linha do tempo em 3D. Primeiro vejo o urso. Ele não é apenas antigo. Ele foi modificado para ocultar uma vigilância contínua, um arquivo vivo que respira pelo tempo. Em seguida, a câmera em si. A lente, tão discreta, parece ter sido pensada para capturar aquilo que ninguém ousa observar. Por fim, a própria casa, revelando-se não apenas como cenário, mas como palco de uma conspiração silenciosa. A sensação de espaço se amplia. Cada canto recebe o peso de uma evidência que não pode ser ignorada. Beatriz tenta responder sem entregar a verdade que ainda não sabe como lidar. Disse que sempre quis proteger a família, que o medo de perder o que resta a faz agir de forma que não deveria. Mas a linguagem de Marta, fria, calculada, sempre com o tom de quem está protegendo o interesse público, não é simples defesa. Marta transforma cada frase em uma fachada de legalidade, como se a justiça fosse um manto que cobre intenções ocultas. Eu observo a forma como ela fala, o ritmo que impõe, tudo para manter a narrativa sob seu controle. Não há culpa apenas nela. Há uma coreografia antiga de quem sabe que a reputação pode pagar o preço da verdade. Renata virá com uma linha do tempo que conecta segredos antigos a decisões presentes. Cobrir os passos do passado não é apenas uma auditoria de fatos, é desdobrar uma história onde cada decisão anterior parece ter sido o atrito inicial de uma bola que cresce até não caber mais dentro da casa. Ela aponta imagens, testemunhos, contratos antigos que se cruzam, e de repente tudo começa a fazer sentido de um jeito desconfortável. Não é só quem vigia que se lança sobre a privacidade, é quem sustenta a narrativa pública que dá sentido ao que é visto. A verdade se revela como uma teia flagrantemente simples quando olhamos de perto. O que parece defesa pública pode ser uma estratégia de controle, e o preço da honestidade, mais uma vez, recai sobre quem não tem como se defender. Em meio a essa escalada, o tempo marca os passos, agora, depois, horas depois. O passado volta a respingar olhos sobre o presente e cada peça se encaixa de uma forma que não é confortável. O mosaico de fotos antigas que junta Beatriz e Marta fica mais nítido, mais insinuante, mais perigoso. Há uma assinatura antiga em documentos que liga Marta a contratos duvidosos, uma linha que Renata aponta com precisão. A evidência não pede licença para falar. Ela faz barulho, empurra a gente para a frente, obriga a escolher entre silêncio que protege ou voz que denuncia. Quando a nova peça cai, eu me vejo no olho do furacão. Expor Marta pode significar desmoronar o que resta da nossa imagem pública. Não expor pode significar entregar Beatriz à pressão sem saída. Eu não sou apenas um homem que relembra. Sou quem convoca coragem para agir. Beatriz respira fundo, segura minha mão, e a cada toque a gente sente que não há retorno. Renata continua a reunir fatos. Cada objeto da casa se torna prova. Cada papel, cada gravação, cada testemunha que ainda está disposta a falar. Do meio para o fim, há uma tentativa de acordo, uma tentativa de manter a aparência incólume para não ferir as crianças que vivem aqui. Marta oferece proteção pública, mas os motivos aparecem claramente. Não é proteção, é controle de narrativa. Beatriz, de pé firme, encosta-se em Eduardo, não para se justificar, mas para declarar que a família não pode se quebrar por culpa alheia. O registro de tudo que Renata sugeriu ganha caminho jurídico. Documentos, carimbos, selos que dão peso à convicção de que não há escapatória sem consequências. A casa continua, mas o peso da história não é mais uma sombra distante. Ele pisa na sala como uma presença de aço. No meio de tudo, o segredo que parecia centrado em uma única pessoa agora se mostra um mapa maior. Documentos cruzados, contratos que ligam Marta, Beatriz e o próprio passado da família. Uma rede que foi tecida para manter a proteção à custa da verdade. E ainda assim, a violência que alguns temem não é de choque físico, é de pressão social, de custos legais, de rupturas que assombram cada relação. A cada passo, a memória se reordena, a dignidade se prova pelo peso das escolhas,
e eu sei que a próxima peça pode jogar tudo para o chão ou reerguer o que resta com uma verdade que mereça o nome de justiça. Quem está no controle, quem está sob a pressão, quem está disposto a pagar o preço para que a casa permaneça de pé. O tempo volta a marcar o compasso. O relatório forense, a linha do tempo, as assinaturas antigas, as promessas que não resistem ao escrutínio público. A resposta não vem pronta. Ela se constrói na coragem de quem escolhe enfrentar o constrangimento de uma revelação que não quer calar. E eu, que sempre pesei cada palavra, sei que não há mais como negar o peso de cada ação tomada até aqui. Onde tudo converge, o que resta é decidir se vamos além da defesa do que é privado para que ainda haja uma chance de reconstrução, ou se a verdade, já tão pesada, derruba o que ficou firme até agora. A cada passo, a casa respira. Os passos no corredor ecoam com um peso que não é apenas do passado, mas do que pode vir a ser o futuro. Uma última cheirada de ar frio atravessa a sala. O mosaico de fotos antigas brilha sob a luz fraca, cada imagem lembrando que a memória pode ser tão poderosa quanto uma lei. E, no silêncio que se segue, a certeza de que a verdade tem camadas ainda mais profundas se insinua, como se alguém estivesse pronto para puxar o próximo véu. Quem está na sombra e quem está sob a luz? Agora, naquela manhã cinzenta, eu, Eduardo Vale, encaro a casa como se fosse uma testemunha vivente do que está por vir. O urso de pelúcia, presente da nora, ocupa o centro da sala. Dentro dele, a câmera que ninguém percebeu ainda respira, e eu sinto o fio frio da verdade percorrendo meus dedos. Reúno os papéis, o caderno de anotações, as mensagens apagadas que guardam as palavras que não deveriam estar aqui, e percebo que não há mais retorno. Renata já me avisou. A linha do tempo está pronta para ser lançada no bairro, nos jornais locais, nas redes que transformam tempos simples em tempestades. A casa inteira parece prender a respiração quando eu penso no que isso significa. Se eu falar, a vida que conhecemos pode desabar. Se eu ficar, o segredo continuará a nos cobrar. O relógio tic-taqueia, os passos no corredor parecem mais pesados, e eu escolho, agora, abrir a porta para a verdade, sem buscar desculpas, sem buscar sombras para esconder o que já foi visto. Naquela tarde, Beatriz surge à porta com a malemolência de quem sabe que o chão treme sob os pés. Ela fala da privacidade como se fosse um bem sagrado, mas os traços do rosto denunciam o medo de Marta, de uma advogada que parece defender a casa apenas para manter a imagem intacta. Eduardo não cruza a linha da raiva. Ele diz, com voz baixa, que a decisão está tomada, que a verdade não pode ser apenas uma memória bem guardada entre quadros e recordações. Beatriz admite que há pressões que chegam pelo corredor, que vozes de consultores e amigos de Marta rondam a casa, mas confessa também o desejo de proteger os filhos e o pai que já deram tudo de si. O diálogo fica curto, cada frase pesa, cada silêncio parece ter mérito próprio, e o vínculo entre pai e nora se contorce sob o peso de uma escolha que pode sacrificá-los. Horas depois, o telefone corta o silêncio com uma voz calma, quase maternal, de Marta. Oferece silêncio em troca de retirada do foco público, de proteção legal que soe como trégua, de um acordo financeiro que encerre o assunto para sempre. Eduardo ouve sem surpresa. O canto da promessa parece suave demais, e eu reconheço o truque. A narrativa segura o poder com uma venda de paz falsa. Beatriz permanece na sala, o olhar fixo no ponto onde a moldura segura o passado, sem se virar para encerrar a conversa. Enquanto isso, Renata, vizinha e amiga de todos os que vivem aqui, envia a linha do tempo para jornais, blogs e redes, declarando que a verdade não aceita cabos de mercearia. Precisa de provas, de datas, de nomes. A narrativa muda de formato. Os rostos não são mais apenas rostos, são escolhas visíveis que pesam no cotidiano dos vizinhos. Na madrugada seguinte, as reações começam a aquecer as telas. Comentários aparecem como faíscas. Vizinhos dizem que a casa foi um lar estável e agora parece um palco de disputa pública. Eu, Eduardo, sigo o caminho prático.
Organizo documentos, alinhe as provas gravadas, comprovo a existência da câmera, reúno as assinaturas antigas, verifico cada contrato ligado a Beatriz, cada carta que Marta já usou para justificar a guarda da narrativa. Beatriz, olhando para o chão, afirma que não aceita abandonar o lar, que ficará para enfrentar as consequências com o pai. Marta tenta responder com uma nova promessa de proteção, mas a boca dela não emite a mesma confiança da noite anterior. Renata, firme, mantém a linha do tempo, enquanto o município começa a discutir, aos cochichos, as implicações legais da história que sai da gaveta. E aqui, um toque de urgência. Se você também fica indignado com essa violação de privacidade, aperte o like e ajude a mostrar que a casa não pode ser tratada como cenário de barganha. Agora, no exato intervalo entre o que é privado e o que é público, eu tomo a decisão que antes parecia impossível. Vou falar, vou colocar tudo no ar, com data, com nome, com o peso de cada decisão que levou a esse ponto. Junto os papéis, reúno as gravações, organizo a linha do tempo de modo que ninguém possa questionar a sequência dos acontecimentos. Beatriz, com o semblante contido, promete ficar, não porque gosta do que vê, mas porque não quer transformar os filhos em armas entre dois adultos cansados de mentiras. Marta reage com uma tentativa de controle público, oferecendo um acordo que alia dinheiro a silêncio, tentando apagar o barulho antes que a cidade desperte por completo. Renata mantém a linha de tempo, acrescentando notas sobre as ligações entre Beatriz e velhos contratos, sobre a sombra de interesses financeiros que sempre pairaram sobre a casa. O peso do que está por vir fica lembrado na madeira antiga do piso, no rangido da porta, na insistência do relógio a fazer o tempo parecer lento. Em poucos momentos, a cidade sabe que o momento mudou para sempre. A casa já não é apenas um endereço, tornou-se um símbolo de como a verdade pode colocar à prova tudo o que alguém jurou proteger. Eu, Eduardo, sinto o rosto quente da decisão. Expor publicamente é quebrar a paz que ainda sustenta a família, é aceitar que a justiça tenha custos de sangue. Beatriz respira fundo, afirma que fica, não por felicidade, mas para manter o que resta de laços entre pai e filha, para resistir à tentação de abandonar quem precisa. Marta, por sua vez, tenta arrastar o discurso para a defensiva pública, alegando boa-fé e proteção à reputação, como se fosse possível tapar um buraco com palavras bem escolhidas. Renata, obstinada, traz números e datas, uma linha que não pode ser revertida. E no silêncio da casa, eu percebo que a história que construímos não é mais nossa apenas. Ela se tornou uma espécie de juramento coletivo. Abrir portas para o mundo exige coragem e responsabilidade. Alguém está atrás das cortinas movendo os fios. Agora entro no salão iluminado demais, onde a imprensa parece uma parede de olhos fixos em mim. A tensão paira no ar como poeira que não se assenta. Sou Eduardo Vale, e o peso que carrego não cabe nos ombros. Hoje não falo apenas por mim, falo pela casa, pelos retratos que ensaiam sorrisos há décadas, pelos segredos que adoecem o que é memória. No centro, o urso de pelúcia ergue-se como uma testemunha antiga. Dentro dele, a câmera que não devia existir respira cada vez que eu respiro. A lente brilha. A sala parece segurar a respiração. Marta está ali, serena demais. Beatriz, com as mãos trêmulas, tenta encontrar firmeza na própria pele. E eu digo tudo que não deveria ter visto sombra. A câmera não é só vigilância, é um instrumento de controle que desfigura a casa que comecei a defender quando meus filhos eram crianças e rimos juntos na cozinha. O sorriso de Beatriz vacila. O argumento de Marta, ainda que contido, já tem o peso de uma declaração jurídica pronta para ser usada contra nós. O relógio do saguão faz tic-tac que parece rir da minha decisão. Eu não recuo. Eu vou falar, sem pedir permissão, àqueles que já decidiram o que é certo. E quando tudo começar a dizer quem manda aqui, não haverá porta de escape que nos separe. Horas depois, o ar muda. A sala está cheia de perguntas sem resposta e cada rosto carrega uma história antiga que pode desabar a qualquer momento. Eu digo que a casa me recebeu com o silêncio que ela oferece quando alguém sabe demais. A câmera revelou não apenas que alguém observa, mas que alguém deseja reescrever quem somos.
Marta tenta manter a pose de defensora da família, mas o tom dela trai uma vontade de apagar o passado com um simples decreto. Beatriz, ainda que firme, deixa escapar uma frase que é quase um pedido de desculpas pelo que não sabe explicar. E eu continuo, porque não posso me calar sem ferir as pessoas que já escolheram me apoiar. Apresento as gravações, apresento o laudo forense, apresento o arquivo onde cada decisão parece ter sido comprada com o preço da reputação. A multidão começa a cochichar. Jornalistas cruzam perguntas rápidas e eu agarro o fio da fala para não deixar que a história seja moldada pela metade. A verdade não é suave, é pesada, é cortante, é o tipo de coisa que chega para nos perguntar quem somos quando tudo o que a casa mostrou até agora era proteção. O sussurro de Renata corta o barulho com uma precisão de quem sabe onde os ossos do passado doem. Há registros que ligam Marta a contratos antigos. Há vozes que citam Beatriz como peça de um tabuleiro maior do que a própria família. E no meio disso tudo, eu sigo. A vida não volta atrás quando as portas já foram abertas. Agora é o momento em que a história muda de eixo. Se você quer acompanhar o que vem a seguir, inscreva-se para não perder o próximo capítulo. A frase fica no ar, como um pássaro que não começa a cantar até que a gaiola se abra de verdade. A casa parece respirar comigo, cada clipping de notícia, cada fotograma, cada silêncio que se torna obstinado no meio da sala. Beatriz se aproxima de mim de leve, quase inaudível, e diz que está disposta a enfrentar o que vier, desde que a culpa não pese apenas sobre os ombros dela. Ela revela o medo de perder a posição que protege a família, e o peso dessa fala faz nascer entre nós uma nova forma de lealdade. Não fugir, mas enfrentar juntos o custo. Marta, por sua vez, tenta oferecer um caminho estratégico. Silêncio em troca de proteções públicas. Promessas de que o dano não se espalhará para as crianças. Eu vejo a linha que divide o que é justo do que seria apenas uma paz comprada. E eu não aceito essa paz sem testemunhar o que aprendi com cada segredo exposto. Renata, com um toque firme de pena e responsabilidade, anuncia uma linha do tempo pública, conectando decisões antigas a cada ação presente, para que o que foi passado não seja enterrado sob o tapete da aparência. O público lê. Os sorrisos entram em choque com as verdades que pesam no ar. A cidade começa a olhar para cá como quem lê um veredito que já não cabe em uma resposta simples. Beatriz respira fundo e, no meio do tumulto, ela escolhe ficar. Não é bravura infantil, é uma decisão que carrega o peso dos filhos, a memória do lar, o medo de que a casa desmorone se ela partir. Ela me diz, com uma firmeza que não esperava, que a proteção da família não pode ser apenas uma máscara para esconder o que não pode permanecer oculto. Eu tomo isso como uma confirmação de que o cuidado verdadeiro às vezes dói mais do que o medo de perder. Marta lança uma última fala pública, tentando redirecionar a culpa para o passado, afirmando que sua defesa é a defesa da honra da casa, mas as palavras dela chegam já desbotadas pela verdade que cada um de nós viu naquela manhã. Quando alguém decide controlar a narrativa, os passos que levam a esse controle ficam expostos para quem quiser ver. Renata, com a serenidade de quem sabe que a água já respingou demais, registra cada confirmação, cada recuo, cada acordo não dito, que somados criam o mapa de uma arma invisível que já não funciona como arma para apenas um lado. E no meio desse turbilhão, Eduardo segura o peso de uma nova responsabilidade. Não punir o passado, mas torná-lo memória que se transforma em lei de proteção para quem não pode defender a si mesmo. A verdade que explode não retorna ao silêncio. O preço está exposto em cada rosto que assiste, em cada mão que treme ao segurar um papel, em cada contrato que parece ter sido assinado com a concordância de todos e sem a assinatura de ninguém ao mesmo tempo. Marta perde a fachada de soberania pública. Beatriz encontra sua própria voz, ainda que cercada pelo medo de um confronto maior. Eduardo reconhece que a justiça não é apenas um ato de coragem, é uma prática de responsabilidade que não escolhe apenas quem merece ser protegido, mas quem deve pagar pela própria verdade. Renata continua a desenhar o mapa do que foi feito, para que ninguém possa apagar as linhas com um simples recuo. E eu,
preso entre a memória de uma casa que sempre cuidou de nós e a evidência de que proteger significa expor, caminhou rumo ao último ato que ainda pode nos salvar ou nos destruir. O ar fica pesado. O peso da decisão não cede. A cada passo, o que era uma vida inteira de segredos se aproxima da porta que pode ou não nos deixar sair intactos. Honra reconquistada, mas com cicatrizes